Eu estava aqui meditando nas escolhas que fazemos. Quando eu era mocinha, né, com 17 anos, conheci um jovem turco e ele queria muito se casar comigo, aquele jovem turco. Ele residia no Brasil, tinha comércio no Brasil, mas eu tinha muito medo de me casar com ele, porque lá na Turquia, na época, as mulheres eram tidas assim como falo como nada, porque elas eram responsáveis só de criar os filhos, limpar a casa, essas coisas, e não tinha direito a nada. Por exemplo, o marido é quem mandava, era tudo no nome do marido. E se um dia a mulher, né, não quisesse mais continuar com o marido, né, lá na Turquia, ela era obrigada, na verdade, a viver com o marido, porque não tinha nem como ela sobreviver, né? Porque ela ia sair sem nada de um casamento. E eu ficava pensando, eu tinha muito medo dele um dia querer voltar para a Turquia. Aí eu falei, olha, eu não posso me casar com você, porque um dia você vai querer voltar para a Turquia. Ele falou, não, nunca, jamais, jamais. Quando a gente se casar, eu vou abrir um comércio para você, você vai ser totalmente independente. Aí eu pensei, falei, não, não quero não. Não quis me casar com ele. Uma amiga minha casou com ele. Aí, no início, ele abriu uma loja para ela, colocou ela lá na loja, né? No início do casamento. Aí, logo aquela loja fechou. Aí, ela voltou a trabalhar com ele. Aí, ela ficava ali, atendendo o povo, normal, né? Aí, veio o primeiro filho, veio o segundo filho. Aí, eu ia lá na loja e já não via mais ela. Ela estava cuidando da casa, dos filhos lá dentro. A gente nem via mais ela. E hoje é muito difícil você ver ela na loja. Tem um monte de funcionário lá, ela fica lá dentro da casa. Era esse que era o meu medo, né? Porque os costumes de um país influencia na vida das pessoas. Por mais que você pense que não, mas tem uma grande influência. A pessoa não muda da noite para o dia. Ela não deixa de ser aquele homem daquele país porque ela mudou para o país Brasil. Não. Ela continua com as tradições porque ela tem pai, tem mãe, tem família daquele país. E os pais e as famílias deles vieram para o Brasil. E começou a influenciar até para usar aquela urca, né? Que eles usavam aquela tampando o rosto, né? Então, amados, a escolha que você faz, né, da sua vida, vai dizer que vida que você vai ter lá no futuro. Eu jamais ia querer uma vida assim, presa dentro de casa. Não, não é o que eu quero para minha vida. Então, mas é a escolha que você faz. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você tem que pensar no futuro, não é só aqui, no agora. Você vai abrir uma empresa, você vai ter um sócio, você tem que saber os costumes daquele sócio, como que é aquele sócio, para que você não venha sofrer mais tarde. Imagina se você abre uma sociedade com quem bebe, com quem não tem horário para trabalhar, com quem não se preocupa com a empresa. Essa empresa normalmente vai falir. O casamento é a mesma coisa. Eu não posso pensar só no aqui e agora. Eu tô namorando uma pessoa. Eu tô vendo que aquela pessoa é ciumenta, é possessiva. Eu não vou me casar com uma pessoa assim. É violenta. Quando você tá namorando, você já vê, porque Deus mostra. Deus mostra para você aonde que você tá indo. Eu não vou pular mais. Claro, né? Que buraco que você tá entrando, né? Deus mostra tudo para você.
Agora, a escolha é sua. A escolha vai ser sempre sua. Você entrou no buraco, tá dentro do buraco, tem como sair? Ou você precisa de ajuda? Porque normalmente, nesses casos, as pessoas precisam de uma ajuda. Quando é sociedade de uma empresa, precisa de uma ajuda jurídica para desvincular aquela sociedade. Quando é um casamento, né, que a pessoa está sendo maltratada, humilhada, pisada, né, ela também tem ajuda jurídica, né? Muitas vezes depende até da polícia, né, para se libertar de uma situação assim. Mas é muito importante você analisar as coisas. Eu estava refletindo sobre isso, sobre as nossas escolhas. Você está vendo a situação, saia antes, né? Não caia no buraco. Porque depois que está lá no buraco, você vai precisar de alguém pôr uma corda lá para você sair, né? E muitas vezes não tem alguém para colocar a corda. Essa corda vai ser você mesmo. Você mesmo vai ter que buscar todas as forças do seu interior para sair do buraco que você entrou. Você vai ter que pedir socorro muitas vezes para a polícia. Você vai ter que pedir socorro, às vezes, para um vizinho. Às vezes você não vai ter ninguém para pedir socorro a não ser Deus, né? Que é tudo que nós precisamos. Se você tem Deus, você já tem tudo. Pede ajuda para Deus e Deus envia um anjo para te ajudar. E quando Deus enviar o anjo para te ajudar, sai do buraco. Então, agora nós vamos ter as eleições, né? As eleições aqui no Brasil. Vai ser dia 4 de outubro, no domingo de 2026. Nós estamos vendo a situação do nosso país. Então, agora é a hora. Você analisa, você vê a situação que o nosso país está e você toma uma atitude. O seu voto vai mudar o país. Não venda o seu voto, não se coligue com o mal, porque a consequência vai vir para você e para sua família. Você vai estar dando poder para alguém, né? E a consequência vai vir para você e para sua família. Então, pensa bem, né? Eu sou da direita, então eu só tenho um candidato da direita, Flávio Bolsonaro. Eu vou votar no Flávio Bolsonaro, porque eu quero uma libertação do nosso país, Brasil. Esse dia eu estava conversando com um da esquerda e ele estava falando assim, nossa, como que tá bom o nosso país. Tá tudo tão barato, o alimento tá tão barato. Eu comecei a rir. Eu falei, peraí, que país que você tá? Nós não estamos no mesmo país. Nós não estamos no mesmo país. Porque eu me lembro bem que na época do outro presidente, né, que você já sabe, do Jair Messias Bolsonaro, na época dele, eu ia no mercado com R$ 300. Eu enchia o carrinho no mercado atacadão. Hoje eu vou no mercado, eu trago as coisas na sacolinha com R$ 300. Trago aqui, na sacolinha. Muitas vezes só com uma mão, não precisa nem das duas. Eu não sei que país que esse cara tá. Eu queria ir para esse país que ele fala, que eu não sei onde que é o país que ele tá falando, porque, gente, tá muito difícil a situação. Tá muito difícil. Nossa, é muito difícil. Nós temos que pedir muita ajuda para Deus, né? E Deus sempre abre uma porta, sempre envia um amigo, sempre envia alguém para ajudar a gente, porque quem está ganhando um salário mínimo, e infelizmente passa por alguma situação de doença, né? Que tem que gastar, né?
E mesmo os que ganham só um salário mínimo, por exemplo, o salário mínimo mal dá para uma pessoa. Imagina quem tem que sustentar a família. Trabalha ganhando um salário, tem que sustentar a família. E tem gente ainda que tem que pagar aluguel. Agora você pensa, você paga aluguel ou você come? Não dá para ficar sem casa, não dá para ficar sem comida. É a situação do nosso Brasil. Tá desse jeito. Então, assim, se você quer uma mudança, você tem que pensar, tem que refletir. Não é que o hoje agora, é o amanhã. Porque o hoje agora você já está vendo. E amanhã? E o nosso futuro? O futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Temos que refletir antes de fazer, tomar uma atitude. Antes de abrir uma empresa, antes de arrumar um sócio, antes de arrumar um marido, antes de votar no nosso presidente, né? Nós temos que saber o que nós estamos fazendo, né? E nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós colocamos a família, né? Nós colocamos em segundo lugar, o nosso trabalho em terceiro lugar, né? E nós temos que pensar o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, o que vai ser da minha fé. Será que eu vou poder continuar falando de Jesus? Será que eu vou poder falar que Deus criou o homem, criou a mulher, né? E falou, crescer e multiplicar-vos sem ser processada? Será que eu vou ter o banheiro das mulheres com dignidade ou vou ter que dividir com homens? Tem que pensar nisso, amada. Você que é mulher, pensa na hora de você votar, tá bom? Um abraço aí no seu coração, né? E que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus guarde a nossa nação.